Tchararandadadã. Tandandadadã. E aí, rádio ouvinte, tudo bem? 12:09, tá começando mais um Talk Radio aqui na Rádio Elétrica com a Cristiane Ganso, tudo bem? Tá toda linda, toda bonitona. O Zunho também tá todo bonitão, tava dançando ontem lá na festa. Bem animado. E a Cris estava nos contando que esteve nesse feriado em Inhotim. Inhotim. Conta pra gente, eu já vi umas fotos. Eu disse que é um programa que eu achei que os meus coleguinhas iam adorar. E é um tema bem lindo. Assim. Inhotim é um parque, é um museu a céu aberto de arte moderna, né? Tem um moço que é muito rico, que é o seu Bernardo, não sei do que é, Bernardo, sei lá, sobrenome aí. A Kátia pode botar, quem sabe, vou olhar pra gente dar informações mais assim, cuidadosas. E esse moço tinha uma coleções de obras de arte, assim, belíssimas, e ele resolveu que então ele ia compartilhar um pouco isso. E aí fez uma fazenda que ele tem em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, que é o município de... Eu tinha conseguido me lembrar o nome. Brumadinho. Brumadinho. E ele então fez esse grande parque, que é um grande museu, com... Bernardo Paz. Bernardo Paz. Em 84... ele recebeu o Roberto Burle Marx, que apresentou algumas sugestões. Então, além das obras, tem os jardins que são do Burle Marx, que é simplesmente uma obra, né? É uma coisa. É uma coisa. E tem um funcionamento super bonito que a gente até pode comprar pela internet. A gente comprou aqui, que são uns carrinhos de golfe. E aí a gente vai de um ponto ao outro, a gente se desloca dentro do parque, porque é imenso. E a gente se desloca com esses carrinhos, né, o que otimiza, assim, e é muito bonito, assim, muito bonito. O parque é, assim, algumas plantas, algumas árvores, a gente vê que são tratadas, assim, uma a uma, né, e fora, assim, toda a mata, que é uma mata natural, preservada, é uma coisa assim. Tem uma obra em especial que é do Tunga, que chama Trou Rouge, que eu me sentei num canto do lugar e assim, fiquei muito emocionada. Parece um organismo vivo com toda uma concepção de tubos de vidro e água vermelha e esponjas e panos torcidos, assim, dá uma sensação de que a gente está assim, por dentro do corpo humano. Uma experiência, assim, estava dizendo para a Kátia que o Elliot Sica faz uma defesa que ele chama instauração, que são obras que, uma vez tornadas públicas, e começa uma interação com as pessoas, então ele chama instaurações. E são, assim, é uma experiência emocional. Eu saí do parque exausta emocionalmente, porque é muito intenso, assim, uma coisa. Tem obras da Adriana Vaneirão. Varejão. Varejão. Isso. E uma das obras dela é impressionante, assim, ela reproduz aquele prédio, acho que foi Rio de Janeiro, que desabou, e então tem dentro das paredes, tem aí as tripas, os miúdos, os pedaços das pessoas, assim. Uma coisa muito bonito. Sugiro que as pessoas que estão ouvindo coloquem na internet, porque tem algumas fotos assim, muito bonitas. O Inhotim sempre foi, desde que eu conheci virtualmente, sempre foi um lugar, passou a ser um lugar que eu quero muito ir, não consegui ainda até hoje, mas está nos meus planos. Quero muito, sempre falo, quando tem amigos que vão visitar, que vão para Belo Horizonte, pessoas que moram lá, enfim, e é sempre um assunto. É um assunto. É sempre um assunto, porque sempre tem gente que vê as coisas de uma maneira diferente, até realmente é muito grande, né?
E tem tanta coisa, e todo mundo sai encantado de lá, assim. Faça chuva, faça sol. Tem uma obra que eles cavaram 200 metros de profundidade e fizeram um tubo que é pra gente ouvir o barulho. Muito bom. Que é um negócio assim. Ai, não tá no ar. Impressionante. Eu não sei o que aconteceu, porque eu tava... eu tô aqui com o técnico, eu vi que não tava... Ele tá modulando... Deixa eu ligar pra ele. E aí já tem um ouvinte ali dizendo que não tá... Que bom, né? Tem alguém nos ouvindo. Ah, tá. Ele deve estar tentando... Uma coisa, assim, achei... Legal. Depois eu fui pra Ouro Preto. O dia que teve feriado de Natal... Não, feriado de Carnaval, que teve 8 mil pessoas no parque. 8 mil visitantes no dia. Coisa. Que legal, né? Pá! Muito legal. Muito. E tudo, assim, a obra arquitetônica, cada pavilhão, cada estrutura, assim, é uma coisa. Os caras conseguem fazer. Coisa mais impressionante, assim. Eu fico com a impressão, assim, da produção, da tradução de como as pessoas veem o mundo na realidade material, na construção de expressões, assim, é muito bonito. Né? Isso é muito legal, a maneira como as pessoas se expressam, como elas acharam algumas coisas, assim. Pra mim, assim, que sai um pouco da palavra, né, porque é um negócio muito circunscrito à palavra, né? Sim. E tudo bem, a palavra é uma riqueza, né? Hoje eu estava com uma pessoa e ela fala, coitadinha, querida, mas ela qualquer coisa que ela fala parece uma reclamação. Sabe, uma pessoa que ela tem uma cadência de reclamação, que pobre, que coisa triste. Ai, que saco, né? Qualquer É chato coisa. de ouvir. É chato. Eu falei pra ela, querida, pra quem tu tá reclamando de ti? E ela falou, pra ti. Eu falei, mas o que eu tenho pra fazer? O que eu faça? Assim, a pessoa tem uma ação indenizatória com o mundo, sabe? Ela tá num processo de indenização. Ela quer ser indenizada das suas idealizações. E bom, né? Então, Sim, tá. E tão interessante, assim, o avião estava chegando em Belo Horizonte e teve que voltar para o Rio de Janeiro. Eu acordei no Rio de Janeiro às 2 da manhã, assim, muito cansada, um voo super, assim, turbulento. E eu acordei no Galeão, as pessoas furiosas, assim, mais uma coisa, assim, tipo quebradeira, assim, um troço. E aí a moça... agora o Marco tá dizendo que tá no ar. Ai, que bom. Que bom que eu não falei um monte de coisa. Ai, e agora? Aí, a moça da Azul, muito assim, muito enfática, disse, bom, não adianta vocês reclamarem, gritarem, enfim. Estão saindo aqui alguns ônibus, se vocês quiserem, vocês vão de ônibus para Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Quem não quiser, fica aí e vê o que vai acontecendo. A gente tem uns hotéis, vamos mandar vocês em hotéis. Não, a companhia... Foram cancelados os voos? Sim, porque não tinha teto. E o que me chamou a atenção é assim, a falta do plano B. Não, o Marco Francoviac está viajando, ele deve estar ouvindo um programa que está gravando. Uma coisa nova, não. Mas desculpa, conta de novo o negócio que eu tô... não consegui prestar atenção. Que a gente chegou no Rio. Isso, do negócio do avião. Então tinha umas pessoas que... Eu até, assim, muito silenciosamente fui até a polícia para registrar uma ocorrência. E aí a moça... Mas que ocorrência? Tu registra o fato, né? Eu vinha de da avião. Da companhia? Tu faz um boletim. Tá, mas é que eu não peguei esse pedaço. A gente estava chegando em Belo Horizonte, o avião voltou para o Rio de Janeiro sem... Fizeram Porto Alegre, Rio... Porto Alegre, Belo Horizonte... Porto Alegre e Belo Horizonte. Quando chegou em Belo Horizonte, o avião voltou para o Rio. Foi para o Rio. Foi para o Rio. Foi para o Rio. Aí, quando chegou, sem ninguém dizer nada, assim, durante o voo, né? Não deram uma louca, galera, estamos voltando. Não.
Porque por problemas Não, nada. Quando a gente chegou no Rio, eles disseram, bom, nós estamos no Rio de Janeiro, houve problema e tal. Tá. As pessoas... Tá no ar, sim, continua que tá bom, mas terrestre. Não avisa pro Zunho, vamos ver se ele entrega o ouro. O Marco tá dizendo, Francoviac. Vamos ver se ele entrega Marco, o ouro. Que ouro? Que ouro, Marco? A gente não tá entendendo, porque eu tento... É que a gente foi pra Ouro Preto e o Zunho ficou com ouro e eu fiquei com preto. Pera só um pouquinho. Engraçado, Eu, em geral, fico com preto. eu não tô conseguindo ouvir. Eu tento ouvir aqui no meu aparelho e não tô ouvindo. Então, Marco, tu é a única pessoa que tá ouvindo a rádio. É uma loucura isso. Então, inclusive, como é que tu conseguiu? Avisa aí como é que... Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Bom. E aí tá, e foi pro Rio. E eu tenho uma característica que é assim. E a Cristiana já contou 3 vezes. Eu trabalho em grupos, né? Assim, também, né? Em grupos de análise. Então, às vezes, vem uma pessoa e a pessoa fica assim, ai, só eu. Não tá rolando. Eu falo, assim, animadamente, como se tivesse muitas pessoas. Eu não me incomodo. Uhum. Mas... Tá, aí o avião voltou, foi pro Rio e aí vocês desembarcaram no Rio. Sim, a gente desembarcou no Rio e aí quando chegamos, assim, em terra, no saguão, assim, Isso porque, qual foi a justificativa? Porque tava com neblina. Tá. Não tinha visibilidade. Bom, mas aí, assim, o que me chamou a atenção era uma baderna geral, assim, um povo super revoltado e de várias companhias, né, da Gol, da Azul, várias companhias, vários trajetos trechos já tinham sido cancelados, então tava tendo, assim, um grande afluxo de pessoas sem poder viajar, né? E o que me chama a atenção é como eles são um pouco cuidadosos, né? Como eles não... como os funcionários não cuidam do negócio deles, que é o seguinte, se todo mundo vai botando as empresas na justiça e se as empresas vão tendo muito prejuízo, os empregos das pessoas também ficam correm risco, avaliados. Claro. Eu acho que as pessoas, elas também ficam nervosas, os trabalhadores, eles estão um pouco treinados para situações desse tipo, e aí, claro, não justificando, mas assim, é só porque como eu acho que eles não têm treinamento e deveriam ter para situações desse... Eles também ficam nervosos e não sabem o que vão fazer e aí começam a trabalhar. Eles nem pensam no que vai acontecer mais cedo ou mais tarde no Teve futuro. uma pessoa que eu estava na polícia, então eu fui registrar a ocorrência, né? Para registrar o fato. Para ter isso registrado, depois, se for o caso, né? Para depois... porque eu vou no Pequenas Causas e vou fazer o que eu já fiz várias vezes, que é reclamar de que eu não me senti bem atendida. Tá? E aí o que acontece... O que resulta dessa? Resulta numa indenização, né? E o valor quem atribui é o juiz? É o juiz. E tá bem, né? Tá ótimo. Não vou ressarcir o fato, a perda do meu passeio e tal, mas o meu objetivo com isso é fazer a minha parte do que eu acho que seja uma das únicas maneiras das pessoas, das empresas serem mais cuidadosas, porque tudo bem que tem serração, tudo bem que não tem um instrumento, ou tem, ou não importa o que seja, mas assim, se isso é do métier da empresa, se isso faz parte, para que não ter plano B, C, D e E? E a minha resposta é Mas aí vocês teriam que pernoitar ou ficar... Aí eles ofereceram algumas opções. Uma opção era ônibus, que foi a que eu escolhi. Um ônibus que eu achei pelo resultado que ficou a minha coluna, que não tinha suspensão, assim, que era um ônibus muito velho. Então eu viajei dentro de um ônibus a noite inteira, cheguei em Belo Horizonte às 10 da manhã. Né? E fui, mais interessante ainda, não sei bem como chamar isso, mas assim, fui deixada, esqueceram de mim. Assim, eles pararam, assim, porque os motoristas não conheciam Belo Horizonte. Os motoristas que fizeram o trajeto para Belo Horizonte não conheciam a cidade. Então eles não sabiam onde deixar as pessoas. Né? Então eles foram deixando, assim, e as pessoas de Belo Horizonte foram auxiliando os motoristas a fazer o quê, né? E aí a gente ficou numa marginal, assim, e aí eu olhei a gente desceu de um ônibus, e aí eu olhei para um outro ônibus, e entrava muita gente naquele ônibus. Aí eu fui até a porta e perguntei por que
tinha tanta gente entrando. E aí o motorista disse que ele ia deixar as pessoas mais no centro. Aí eu fui, né? Foi mais mais esse trechinho, né? E assim, o que eu fiquei feliz, assim, fiquei satisfeita foi comigo, de não me apoquentar com a coisa, Com a né? situação. Assim, de não perder meu Savoir-faire. a minha vontade de me divertir, né? Claro. Daí telefonei, mudei o passeio, fui indo assim, né? Então fiquei bem feliz comigo. Agora, a outra opção era pernoitar e Isso, não outra havia de opção. avião no outro dia. E aí a moça que tava bem braba, assim, bem... Que horas era isso, mais ou menos? 2 da manhã. Ah, 2 da manhã vocês da chegaram. quinta-feira. E a moça dizia assim, vocês não são obrigados, ela falava vocês não são obrigados a irem de ônibus, vocês podem ficar, se acomodar em hotéis e aguardar os voos quando os aeroportos se abrirem, porque eles não tinham previsão, né? Sim, a chance dos voos demorarem no dia seguinte. Porque a moça foi Não tinha uma previsão. muito clara, ela disse, os voos todos estão lotados, né? Já teve assim toda uma série de atrasos no dia anterior, então tem muita gente em fila de espera. Quer dizer, não se sabe quando é que vocês vão conseguir voar para Belo Horizonte. Quer dizer, resumindo, mais garantido aí de ônibus. Eu entendi assim. Sim. Eu entendi assim. Sabe que mas isso é muito impressionante. Eu me considero uma pessoa de sorte, a gente diz que eu sou uma azarenta, mas eu consegui ir pro deserto do Atacama, que nunca é um deserto mais seco do mundo, e pegar um dia de chuva. E aí choveu no deserto, só que aí o problema é que eu já tava lá, eu fui de ônibus, uma viagem parando, tudo. E aí, quando a gente chegou em São Pedro do Atacama, que é uma cidade belíssima, tudo, uma região linda, uns passeios, aí deu pra aproveitei, fiz tudo. E aí, no dia que eu tinha que voltar pra Santiago, ia passar uma noite, um dia inteiro viajando de ônibus, no fim até foi melhor por um lado. Mas eu tava todo organizadinho pra voltar de ônibus. O Marco tá ouvindo ele assim. Ai, eu falei assim, desculpa, tá? Continua ouvindo? Sim, tô cansado dessa viagem. Meu Deus, quando é que ela chegou no Inhotim? Só que pelo site não dá pra ouvir. Eu cheguei na sexta-feira. Eu não sei como é que o Marco tá ouvindo, eu não tô entendendo. Bom, tá. Deve ter mais Marco alguém tava ouvindo. maravilhoso. Eu testei. Quando é que tu chegou? Em Belo Horizonte, Não, eu cheguei em Inhotim. na sexta-feira. Aí eu Sim, tu dormi. viajou a madrugada inteira. Isso, cheguei em Belo Horizonte às Descansou 10 da manhã, descansei um pouco, me fui pro mercado comprar muitos ferros coloridos, comprei chaleira, leiteira, cafeteira, canecas, aquelas coloridinhas, assim, eu adoro aquilo. E aí fiz um tour, vi todas as obras do Burle Marx, ai meu Deus, o Niemeyer. do Niemeyer, maravilhosas. Belo Horizonte é linda, linda, linda. E me lembrei muito das nossas árvores cortadas, porque Belo Horizonte é toda ela, assim, a parte mais central, mais antiga, ela é toda planejada, né? São avenidas super lindas e super arborizadas, e, assim, com uma arquitetura maravilhosa, onde tudo que é antigo, tudo, mas muito do antigo foi preservado, então são prédios históricos maravilhosos. Olha, Belo Horizonte Belo Horizonte mesmo. E tu chegou que horas em Inhotim? Que é a pergunta. Aí em Inhotim, na sexta-feira, eu peguei um ônibus de BH às 8 da manhã, não, 9 da manhã, o primeiro ônibus para Inhotim. Cheguei às 11 horas em Inhotim e visitei das 11 até as 5. E faltou, nem sei, faltou muito, assim, do parque. Tá, agora voltando, já que eu atropelei, o Zunho tava falando que a única vez que choveu no Atacama, ele tava lá, é Tava isso? lá. Não a única vez, mas Não, tô brincando. Um momento raríssimo na história geográfica do deserto do Atacama. E choveu, só que aí o problema é que ninguém contava que isso fosse acontecer, entendeu? Acho que ninguém nem olha pra esse lado do coisa meteorológico. E aí e tem uma estrada, tipo a nossa aqui, que é uma via que vai pro norte e uma via que vai pro sul. Uma só via. E dos lados, e o legal de ter ido de ônibus foi ver tudo isso, né? Dos lados é deserto, é terra. Tem umas oferendas no meio do lado da estrada. E o resto tu não vê. Ah, Lola!
garras afiadíssimas. Não gostou do assunto. Está enojada com o assunto. E aí... É o Marco e a Lola que estão ouvindo. E nós, esqueçam de nós. Aí eu... Aí chove. Aí os ofendas. Aí pro lado leste, tu enxerga ainda os Alpes. Os Alpes. Viajei. Fui pra Europa. Os Andes. Tu enxerga os Andes todos. De quando o tempo tava bonito, lindo, quando a gente foi. Bom, aí chove. É tão seco que a terra não absorve a água. Então aquela areia... Assim tão seco que não absorve. Eu pensaria que o contrário por absorveria ser toda a água. Não, mas ele, sei lá, porque fica tipo uma banha de... A terra que tá por cima, a areia que tá por cima, uma banha ela entrou pra dentro da estrada. Ai, é uma banha? Como assim uma banha? Ai, areia, imagina a areia molhada, só que tipo ela não... Tá, por que não absorve eu não sei, mas ela não entra, tipo chove e ela não entra pra dentro da terra. A água. Será que é tão sólido? Sei lá, Pode ser de tão pode ser, seco, abaixo daquela terra, e aí a pode terra ser. que tá por cima vira aquela banha de aquela nhaca, aquela papa, que é a terra, aquela lama da areia molhada e que vai se movimentando e invadiu a estrada. Que perigo. E aí trancaram as estradas. Claro. E aí, agora eu vou entrar onde eu vou fazer o link pro que a gente tava falando antes. Incontrolável. Olha, a Beta também tá ouvindo. O Sucesso. Diego Nienov me explicou o que é. O nosso servidor tá com uma instabilidade. Então, quem ouve pelo iTunes ou pelo Inamp tá conseguindo. Quem ouve direto do aplicativo não tá conseguindo, entendeu? Mas então tem. Então nada foi em vão. Nada é em vão. Nada em vão. Em geral, nada em vão. E tudo tem consequências. É bom cuidar. Mas aí... Tá, vou terminar a história, depois eu pergunto minha dúvida. E aí o caos que gerou, todo mundo que tinha que voltar e ir pro... Acho que, sei lá, se ir pro norte ou ir para suas casas, ir pra onde quer que quisessem ir. As pessoas ficaram loucas. Loucas. As pessoas se debatiam, xingavam, aí cara, começa a humilhar os... Eu acho esse movimento do incontrolável, eu acho aí que tem reações. Assim. Sim, aí E é isso, as pessoas começam a ficar loucas, e aí humilhar a pessoa que tá o atendente, que tá lá tentando vender as pessoas, tentando dizer, gente, não tem muito o que fazer. Claro. E as pessoas até não foram mal educadas, em alguns momentos, lógico, com uma pessoa que outra. E as pessoas se debatendo, gente chorando, crianças, assim, foi um caos, um momento caótico dessa, gritando, eu preciso ir pra lá, ver meus filhos, não sei o quê. E aí tu começa a ficar, aquilo começa a te contagiar, né? Aquela energia, aquela coisa começa a te contagiar, e tu pensa, eu vou dormir. E aí tu fica na fila, tentando passagem pros próximos voos, pros próximos ônibus e tudo. Daí tu vai, e eles não têm previsão, ninguém sabe quando é que vão dizer. Aí quando para de chover, eles ainda têm que limpar toda a terra, quer dizer, tudo trancado. E as pessoas cada vez mais nervosas. No dia seguinte, era meu último prazo, senão não ia chegar tempo de voltar, de pegar meu avião e voltar pro Brasil. A gente... eu dormi uma noite lá, ainda nessa cidadezinha, pra ver se ia sair ônibus. No dia seguinte acordei cedo e falei, mas assim, tu dorme, tem aquela tensão, claro, que tu não sabe o que vai acontecer com a tua vida. E aí, se tu vai perder o voo pro Brasil, você vai ter que comprar outro voo, aí uma coisa leva a outra. Mas aí no dia seguinte acordei, fui lá pra fila, ainda pessoas que tinham dormido na rodoviária, e mais tensas. Não tinha previsão nenhuma, alguns ônibus saíram atrolhados de pessoas, outros não sabiam se iam poder sair, uns estavam trancados no meio da estrada, tinham limpado até uma certa parte, outra parte não, então tinham ônibus parados no meio da estrada, tava assim. Enfim, aí é isso. Bom, no fim das contas eu peguei um avião dessa cidade até Santiago, que daí é rapidinho. Mas o nervosismo que causa e é isso, a falta de estrutura das pessoas de lidarem com esses fatos. Pelo menos lá, a diferença é que lá realmente eles não contavam em nenhum momento com isso, né? Agora, tu não poder aterrissar por causa de neblina, coisa, em Porto Alegre, isso é muito comum, né? As pessoas têm que estar, as companhias têm que estar preparadas para esse tipo de... Não, na verdade as companhias tinham que investir para que pudesse descer com qualquer tempo, né? Porque tem países da Europa que com neve, com nevoeiro, com chuva de meteoritos, canivetes,
o avião pousa e decola, porque tem instrumentos para isso, né? Mas aqui não. Mas mais ou menos, acho que tem mais estrutura, mas quando o vulcão Hrossharsfjall da Islândia estourou, como é que se diz? Entrou em erupção. Vários voos foram cancelados. Eu lembro que também foi meio caótico. Assim. Mas não é uma coisa assim comum da natureza, como é a neblina aqui, sim, né? Lógico, dia assim já não tem, né? Tem uma cinzas invadindo. Uma coisa, mas de qualquer maneira. Eu gosto desse negócio quando acontece, assim, esse caos, assim. Eu gosto de prestar atenção no que eu vou fazer com isso. Eu imediatamente me volto. Acho que uma vez em que isso ficou muito claro para mim, eu estava fazendo um internato lá com os índios de Temascal, que é uma cabaninha assim, bem baixinha, com pedras quentes, e esse negócio o ar parece incandescente, né? E aí, quanto mais a gente tenta inspirar ou se assoprar, mais parece que fogo a gente está pegando, né? Uhum. E aí nessa experiência eu me lembro que o único lugar mais seguro era dentro de mim. Então eu assim fiquei assim como um caramujinho, assim, me enrolei em mim e na minha roupa e passei a respirar bem pouco, assim, com pouca troca, porque o ar parecia queimando as narinas e todo o trato respiratório. E aí eu depois dessa experiência fiquei com uma sensação bem assim vívida de que quando a coisa está muito ruim fora de mim, o melhor lugar é para dentro de mim. E aí eu fico me observando e vendo se eu estou me saindo bem ou se eu vou entrar numa agitação, né? Porque tem gente que entra num troço bem maluco, né? Sim, tem gente que fica pirado, gente, uma loucura. Eu gosto de observar as pessoas, assim, tipo, me acalmar, ficar num canto, mas observar as pessoas. Eu gosto disso. Um estudo antropológico. Eu tô com um ouvido na conversa e um ouvido aqui nas coisas técnicas. O Zunho pegou pelo TuneIn. O TuneIn tá funcionando. Então eu tô avisando as pessoas aqui, né? Porque pelo ar quem não vai saber de qualquer maneira. Quem tá ouvindo, tá ouvindo. Mas, Marco, genial que tu manteve aí a tua tranquilidade. A tua tranquilidade e aí a gente... não deixou a gente acreditar que tu não estavas... porque a gente chegou a pensar que tu tava louco, viu, Marco? Eu falei assim, Marco Fromberg tá louco, porque ele tá ouvindo uma coisa que não tá no ar. Mas, enfim, rolando pelo TuneIn dá pra sintonizar, só que, enfim... Mas eu tava ouvindo a Cristiane, só ouvi uma coisa, a coisa que me interessa ali, que é assim, tu gosta dessas situações de fora da normalidade, né, para poder observar o que tu vai fazer com isso, né? Isso é o que vale, né, na real. Pra mim, sim. Eu acho. Eu não sei se eu cheguei a dizer aqui no rádio a semana passada, mas acho que sim. Eu às vezes fico confusa com as minhas emoções, assim. Mas eu acho que faz umas 2 semanas eu estava aqui contando, emocionada, assim, chorei, que o meu pai estava muito aborrecido, né, e se retirando, assim, do convívio. E aí na outra semana, eu não sei se então eu contei que eu tive uma conversa com ele, bem importante, que ele me disse que sim, que ele estava saindo daquela coisa mais de depressão dele e que ele estava disposto a colaborar e a então capitanear uma obra que eu quero fazer na Bororó, que é me dando mais intimidade, mais privacidade, né? Isso acho que foi a semana passada. E o resultado disso para mim é o quanto isso que aconteceu com o Marco, né? É que a gente faça presente e ofereça quem a gente está sendo e a interpretação da gente daquele momento. Então a gente brincou, o Marco não está ouvindo e tal, talvez esteja ouvindo uma caixa, um box, não sei o que.
E aí a gente vai lá e faz a nossa parte, diz, olha só, eu tô ouvindo, ou eu pro meu pai, olha só, eu tô incomodada contigo, eu preciso da tua ajuda. E a gente insiste nessa fatiazinha de responsabilidade da gente. E aí vai que a coisa anda e vai para um outro lugar. A gente tá fazendo uma seleção agora pro Cine Bororó, que vai ser dia 15. E um dos filmes que a gente está olhando é aquele que foi chamado de O Impossível, que para mim é péssimo o título, porque eu acho que o legal seria O Possível, que foi uma história verídica sobre o tsunami. Aquela família, são 5 pessoas, é a mãe, o pai e 3 filhos, eles sobreviveram ao tsunami. E o filme mostra muito, assim, cuidadosamente, muito simplesmente, como é que cada um lidou com a sua parte, né? Então, eu fico tão feliz, assim. Eu acho que eu já vi esse filme. Esse? É a atriz, a mãe, aquela que foi indicada pro Oscar. Isso. Eu já vi. Esse? Sim. E é legal? É bom até. Até. Só que aquele filme, nossa, deve ter sido muito pouco dinheiro pra receber, porque os efeitos são péssimos. Eu pensava que assim, ia começar a dar toda aquela cena da água indo, sabe, no mar, antes desse tsunami, só que não aparece nada disso. Não. Mas o filme é bom. Eu faço um voto aqui, vou deixar minha sugestão de que a Kátia crie um segmento para os teenagers, para os adolescentes darem os seus depoimentos, que às vezes eu acho que a gente proporciona pouco espaço para que eles falem e para que eles deem as suas interpretações sobre a vida, e eu acho que é bem importante que a gente abra um segmento assim para ouvir o que eles têm para dizer. Mas essa coisa dos efeitos a ti incomodou no filme? Não. Eu achei, inclusive, assim, pra mim tava bem, assim, eu não me ocupei disso. O que eu, no final, brinquei com o pessoal na Bororó é que é o seguinte, né? O filme aparece uma cena, os coqueiros todos em pezinhos, né? E na próxima cena, depois do aguaceiro, aparecem os coqueiros todos deitados boiando, né? Então a brincadeira na Bororó foi o seguinte: em momentos difíceis te agarra num coqueiro. Se o coqueiro estiver em pé, vai ser mais exigente chegar lá, mas se o coqueiro estiver deitado, é porque o camarada está em péssimos lençóis, né? E foi o que aconteceu, cada pessoa se agarrou num pedaço, num tronco, num toco de coisa boiando e se levaram, né? Então... Como se levaram? Se deixaram. Se levaram com vida, né? Se acompanharam, se cuidaram, se acreditaram, se nutriram, se seguraram. Se seguraram em si, porque, né, não tinha muito onde se segurar, né? Então se seguraram na sua vontade de viver, né? Então, e aí são 2 crianças? São 3 crianças. 3 crianças. 3 crianças. E tem uma cena do filme em que a mãe tá com uma das crianças e o filho tá desesperado, assim, porque o incontrolável é avassalador. A possibilidade de ação dele era nenhuma. Como ela era médica, ela foi acompanhando o estado dela e notificou que ela teria que ser operada, porque ela não ia sobreviver, né? Isso no pós? Depois do efeito, ela e o filho mais velho se encontram, né? E aí eles são resgatados e estão no hospital, e ela vai monitorando o estado de saúde dela. E tem uma hora que para mim é lindíssima, que ela diz pro filho, o filho estava desesperado, e ela diz para ele: sai daqui e te torna útil. Tem muita gente precisando de ajuda, tu não vai conseguir me ajudar. Ela já estava aguardando assim para não sei o que, para cirurgia, para enfim. E ela disse, mas faz alguma coisa. E aí o guri sai a fazer, e o que ele encontra fazer é tentar
tentar ser útil, enfim, das mais diversas formas, mas tem uma circunstância em que ele se dá conta que ele pode tentar identificar os perdidos entre si. E aí ele começa a se ocupar disso, assim, começa a se ocupar de que os familiares, de que as pessoas possam se encontrar. Então ele pega o nome de um e vai, assim, né, vai Tá circulando. E tá circulando com. Agora já não me lembro mais exatamente como é que é, mas é isso. Assim, ele pega o nome de uma pessoa e sai, né, gritando o nome da pessoa, e aí alguém ouve o nome e aí se encontram. Então, eu acho. O Zunho estava dizendo assim que é claro que a gente fica nervoso porque a gente não sabe o que vai acontecer com a vida da gente, né? Então, nessas situações, assim, se reduz muito, assim, a coisa da comida, né? Assim, a ter o que comer, porque começa a haver um movimento de convulsão, né? As pessoas ficam muito... Eu sou um bicho que com fome começa a não ser uma boa companhia, né? Então, uma das coisas que eu me providencio sempre em situações que eu acho que eu vou passar por um tipo de privação, assim, que eu vou ficar, eu começo a armazenar comida, né? Então a gente chegou no aeroporto e eu disse pra minha amiga, eu vou comprar um negócio pra ter, né? Porque eu não sei quantas horas vou ficar, não sei assim como é que vai ser. E eu me lembro assim que na ida na viagem de ônibus, teve uma hora que eu disse pra ela assim, eu tô dormindo pra não ficar com fome. Né? Porque com fome num lugar assim, o banheiro, por exemplo, o banheiro do ônibus não tinha água, não tinha descarga, né? Ah, que tal? Então a primeira coisa que eu fiz... Quantas horas são? Olha, eu saí de Belo Horizonte acho que 3 da manhã. E não, cheguei... do Rio. Saiu do Rio às 3. E cheguei em Belo Horizonte às 10, 10h30. Ai, pelo amor de Deus. Então uma das coisas que eu fiz quando a gente entrou no ônibus foi fazer xixi. Pra logo. Porque eu não sabia se tinha água, se o que, Claro. né? Mas pra mim tá. Então essa uma a menos. Né? Check. Uma menos, né? E aí assim, tô com sede, mas quando eu vi que não tinha água, não vou tomar. Tô com sede, mas não vou tomar nada. Tenho aqui água e vou poupar essa água. Não sei quanto tempo vai demorar essa viagem. Assim, né? Esse tipo de. Aí eu acho legal. Acho legal a gente olhar como é que a gente tá saindo. Fiquei bem orgulhosa de mim. Aproveito quando dá para ficar orgulhosa de mim para guardar em casos de necessidade. Eu me lembro que eu era pequena e a minha mãe dizia: ai, minha filha, guarda. Ai, era difícil guardar. Guardar alegria, guardar guardar autoestima, guardar bem-aventurança, guardar o saber que fez uma coisa legal, que fez certo no momento de... não, mas eu... mas teve aquele dia. Hoje eu tô conversando com uma pessoa e ela... essa pessoa que reclama, coitadinha de tudo. E eu falei pra ela, tá, então agora a gente vai fazer um exercício, assim, tu vai me falar qual foi a última coisa legal que tu fizesse. E ela falou, eu? A gente tava as duas no consultório, não tinha mais ninguém. Tu, querida, tu, fala, busca. Ai, eu? Mas quando? Bom, né? Sim. A última vez. Nessa encarnação, assim. Sei lá. Então aí, ó, querido ouvinte, busca aí qual foi a última vez que você se deu uns beijinhos, bateu palma pra você. Quando é que foi, Zunha, a tua última vez? Ontem, no domingo, no parque. Festa! Então, como é que foi a festa que eu não tava aí? Eu fui, me diverti. A gente gosta sempre, né? Ontem não tinha muito público, assim, era final de feriado, bababá. Né? Aqui que tá aberto ali o... a gente tava falando de ontem, que tava frio, tava uma noite fresquinha. Mas uma furacona, mas é uma noite fresquinha. Enfim, teve o lance do jogo do Brasil também, as pessoas um pouco
ficam numas de ficar em casa, já etc. fica em sei casa, lá, toma um mas vinho, é, mate, é. uma cerveja, já se cansa, já fica. Já Sopa. fica. Mas é uma... Não, mas é que é legal porque é um evento que... A gente tava falando ontem, assim, sempre, né, já... Eu até agora conseguia todas. E às vezes já teve até o episódio que foi num outro espaço, mas sempre assim, eu podia ser aqui, tipo, tá tipo só nós sentados ouvindo aquela música, tomando uma coisa, rindo e ouvindo música, também, se sacudindo um pouco, já tá bom, já sabe? tá Não bom, tem que ter muito Sim. mais. Não precisa ter muito mais. Menos é mais. Então eu acho que Não, eu acho que eu fiz uma coisa boa foi que fui lá, vi uma boa música, conversei com meus amigos, não fiquei tipo lá em casa vendo o dia nublado. Se bem que a noite ficou bonita ontem, tava linda a noite. Tu fica mais ali mas no teu assim, QG já ali, mas eu fui... fez um sol bonito de tarde. eu fui pro terraço algumas vezes lá em cima. E aí tá, as palmeiras, belíssimas palmeiras da Oswaldo Aranha com as estrelinhas no céu. Tava uma delícia, né? Tipo, o dia inteiro tava meio nublado. Então foi uma delícia, tava ótimo. Fazer coisinhas boas. Fazer coisas boas, se divertir. Eu passei o dia inteiro em casa, feliz, bem, assim, lendo, tomando um vinhozinho, sem coisinhas, dias sozinho, assim, vendo TV. Vai variando, vai fazendo. Hoje eu escutei. E sabendo que em breve, quer dizer, provavelmente fiquei em casa pra curtir a minha casa, sabendo que em breve eu iria pro acidente lá pro Domingo do Parque, então. Tá bom, tipo, foi um bom domingo. Eu escutei uma pessoa lembrando outra, que essa outra disse pra essa uma, eu tô aqui curtindo uma solidão a 3. E aí eu achei tão interessante, porque a pessoa é desse segmento de reclamações, né? E a pessoa percebeu na reclamação da outra uma certa estranheza, né? Porque tô aqui curtindo uma solidão a 3, era a referência de uma mãe com seus 2 filhos. E tão interessante, né? Porque a gente pode se sentir sozinho a 3, a 4, a 10 mil, né? Opa! Né? Muito. Então... E pode não sentir-se sozinha. E pode se sentir isso. Bem acompanhado com a sua solidão, né? Com o seu estar consigo, solidão no sentido de estar consigo. Eu gosto muito da frase do Rainer Rilke, que diz que o amor são 2 solidões que se inclinam. Então, se a gente se inclina sobre a nossa própria solidão e sobre a nossa companhia, pode ser tão bom, né? Eu queria mostrar para vocês que as fotos do site são as fotos da menina Gênova Wisniewski, da Marcha das Vadias. E ficou tão lindo, as pessoas estão elogiando. Então, assim, eu tirei todas as outras fotos e estão só as dela. E são fotos lindas, e ela é uma menina. Aliás, todo esse pessoal do Cabaré. Aliás. Ele tá louco. A brincadeira dele é morder. Não gosto. Me olhou. Que bom que ele te olhou. Que bom. Não. Ele tá brincando. Olha ali as fotos. Ele tá brincando. Ele tá me mordendo e eu não tô gostando. Lindas as fotos. Eu quero fazer um registro, assim, eu acho que tem uma moçada aí que, por isso eu falei do segmento dos adolescentes, assim, eles vêm com uma competência para sua vida, sabe? Inclusive com uma competência, assim, eu vou dizer, de capacidades e de conhecimentos bem técnicos, bem específicos. Então tem uma rapaziada, eles escrevem bem, eles fotografam bem, eles sabem de computação, eles falam bem idiomas, eles têm uma percepção aguda do mundo.
Levo muito fé legal. no que eu tô vendo. Não, é impressionante, uma competência, assim, um padrão. Nossa, esse jornal Tabaré, ele é muito bom. Ele é muito bom. O Sul 21 é bom também, mas o Sul 21 ele reúne uma série de colunistas, de pessoas de diferentes segmentos, tem muita gente boa escrevendo. Muita. Mas ele é bem mais convencional, assim, esteticamente mesmo. Agora, esse Tabaré, ele é lindo, uma diagramação linda. Tem umas artes, uns desenhos. E textos excelentes, assim, nossa, é um privilégio, né, que a gente possa ter uma expressão assim de tão comprometida e de tanta qualidade, né? Isso. É muito legal. Então, assim, essas fotos são da Gênova, que eu fui ver no Facebook, é uma querida, eu pedi autorização para ela, para botar. Ela disse que era uma honra e tal, ela adorou a rádio, não conhecia. E, olha só, e agora a ideia é fazer assim, e botando exposições, né? Então, legal. Deixar esse mês de junho, a Gênova abrindo a série, então, de exposições. Qual é eles têm uma tiragem em papel pequena. Eu até... O Lorenzo, meu filho, sempre tem... Agora faz uns tempinhos, não sei se eles continuam... Não. Tem uma... Não sei se bota aqui. Tem uma tiragem em papel. E qual é? É uma vez por mês que sai? Eu acho que é. Porque eles têm reportagens ótimas. Eles escrevem muito bem. O que é Tabaré? Quem anda muito na linha, o trem pega, nos disseram. Não queremos andar na linha, não queremos andar fora dela, queremos liberdade de escolher onde andar, onde nadar, onde mudar. Queremos honestidade e diversidade, queremos arte, não queremos vulgaridade. Queremos a vulgaridade, queremos a beleza. Preferimos o ser humano à máquina, usamos a máquina, admiramos o ser humano. Crescemos com o ser humano, crescemos como seres humanos. Somos humanos, sem roupas, sem vergonhas, com vergonhas, com todos os sentidos. Visão para não dar de cara contra o muro, tato para sujar os dedos de tinta. Também ouvimos, farejamos, saboreamos. Antropofágicos, talvez, americanos, com certeza. Mas como navegar é preciso, latino-americanos. Nosso norte é o sul, ou melhor, nosso sul é o sul. Avante, Tabaré, sem discriminação, pela descriminalização. Opinião, fotografia, filosofia, reportagens, ilustrações, cartoons, entrevistas, licença humorística, língua venenosa, equilíbrio, política, mundo são fundamentais. Sexo não foi dito, mas é. Esporte também. É proibido proibir. Não censure ou se deixe censurar. Respeito. Este é o Tabaré. Que seja o que é, cada vez mais, sem selo. É isso aí. Muito bonito. Muito bonito. Muito né? bonito. Muito bom. Então dá para ler online, né? jornaltabaré.wordpress.com. Dá para pegar a versão impressa em alguns locais. O Ocidente é um que eu vi já de vez em quando, algumas vezes. Onde pegar tem o Ocidente aqui. Tem o Ocidente. Retire o seu Tabaré gratuitamente nos seguintes postos. Sabe que eu fico pensando, assim, quando eu olho um negócio desse, eu fico pensando, como é que eu faço para participar, para que isso siga existindo? Não, né? eles pedem colaborações. Então... colabore. Eu acho que aqui as pessoas fazem doações, tem assinatura, ó. Tu tem assinatura de 6 meses, assinatura de 12 meses, mas realmente é uma contribuição, porque até onde eu entendi, ele é sem fins lucrativos, né? Claro. Então ele
Ele pode ser lido online, ele pode ser pego gratuitamente, mas ele tem esse sistema que é de colaboração. Né? Acho que eu vou fazer esse sistema para a Rádio Elétrica. Pois é. Né? Pois ela pode ser acessada de graça, mas ela pode, se alguém quiser colaborar, a gente aceita, né? Porque ela tem um custo. Pois né? tu sabe que eu fico pensando nisso. A Kátia disse sem fins lucrativos, não sei se a Kátia percebeu, se foi intencional, se ela ouviu, e daí ela disse assim, vírgula, é claro. E esse é claro, sem fins lucrativos, eu não sei bem o que foi que tu pensasse, mas às vezes determinado tipo de informação ou de inserção ou de, para lembrar o Oiticicle, de instauração ou de expressão, às vezes o fato de não ter fins lucrativos oferece mais autonomia. Né? Por outro lado, às vezes as coisas têm uma viabilização que termina sendo muito utópica, muito romântica, e aí não se sustenta. Então, eu acho que é importante assim, olhar bem, eu tenho um funcionamento bem pragmático. Assim. Como é que eu posso existir e resistir não me excluindo de forma a que essa míngua, essa exclusão me submeta. Tá claro o que eu estou dizendo? Não, me enrolei. Uma hora que assim, eu vejo muitas pessoas capazes, intelectualmente capazes e com especificidades nas suas áreas de competência, que se marginalizam com um discurso de não se capturalizarem com um dispositivo coletivo, assim, sei lá, neoliberalista, e que se mantém marginalizando-se constantemente sob um guarda-chuva de se sentirem com autonomia de expressão. E aí terminam que vão se minguando. Não conseguem mais falar, não conseguem mais o espaço para falar. E isso, justamente, isso é usado, eu penso que num dispositivo bastante inconsciente, para que a pessoa se submeta, se subverta, se capture naquilo que ela justamente queria não se render. Né? Então, eu acho que é importante que a gente olhe pragmaticamente para a nossa vida e para que a gente estabeleça espaços de sobrevivência, e aí a palavra é assim mesmo, sobrevivência, para logo em seguida se configurar não mais no espaço de sobrevivência, e sim de um viver prazeroso, legítimo e com recursos, para que justamente se possa continuar fazendo a força de resistência. Né? Então eu vejo muita gente linda que tem um discurso ai governo soy contra, e que exatamente isso é o que inviabiliza a sua produção. Por isso acho ótima a ideia de botar fazer um sistema de colaboração. Ninguém é obrigado, não é nada, é uma, né? Não, ótimo. Acho bem legal. Acho que sim. Bom, então eu queria agradecer. Queridos. Que bom que vocês conseguiram ouvir, que bom que a gente conseguiu fazer. Eu só queria aproveitar os últimos segundos e dizer, porque a gente estava falando de gerações, eu me lembrei, quinta-feira está aí o espetáculo do Luciano Labarce e da projeto dele, a direção é dele, da Margarida Peixoto, e que eu produzo. Sexo, rock and roll, como é que é? Marxismo, ideologia e rock and roll. O texto original é só rock and roll, do Tom Stoppard, um dramaturgo vivo ainda, que ele nasceu na Tchecoslováquia, e foi muito jovem para Cambridge, morar na Inglaterra. E ele escreveu esse livro que fala sobre gerações. Tem 3 gerações ali, desde um velho comunista, um grande intelectual, professor, um discípulo dele, e depois mais uma nova geração, e as diferentes formas de pensar nas épocas em que isso aconteceu. Né? Começa então lá o espetáculo na Primavera de Praga, quando a Rússia invadiu a Praga. Quando invadiu a Praga, né, que era a capital da Tchecoslováquia, para impedir porque a Praga estava resistindo à ditadura comunista.
Então aí os russos invadiram Praga e aí ele começa toda uma discussão. Então depois e aí o texto acaba depois que a peça passa vários anos e mesmo depois da queda do Muro de Berlim ainda tem um final do espetáculo depois desse período. Então pegam várias gerações e formas de pensamento dessas gerações e tudo costurado assim com romances e coisa. Tá no Teatro belíssimo São espetáculo. Pedro. Teatro São Pedro 6, 7, 8 e 9. Ai, vamos Que lá. legal. Agora. Que legal. Vamos lá ver porque tá bem bonito. E eu vou convidar então para o nosso curso sobre a fala. Aí entra lá no site da Bororó e dá uma olhadinha. Bororó Como a gente tá 25. falando. Tá certo. Então tá, queridos, beijos e resistam. Vamos lá que essa rádio vai ser ouvida, né? Eu digo da forma convencional, espero que ainda hoje. Beijos, bye bye.